Olá, mais uma vez, como vão vocês? Tudo bem? Professor Alisson Brandão, aqui da Filosofia. Quero dizer da satisfação enorme desse reencontro. É sempre um reencontro muito feliz também para mim. Então, nós estamos no âmbito aqui do processo do ensino do plano de ensino tutorado do governo do Estado de Minas Gerais, mas numa nova etapa. Essa etapa é a etapa do nosso ensino híbrido. Quero de imediato recomeçar, na verdade, a nossa tarefa a partir da semana 2 do nosso PET de filosofia. Opa, compartilhei errado, deixa eu voltar aqui. Aula ao vivo é assim, então deixa eu compartilhar aqui com vocês. Aqui. Esse é o ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês. A nossa tela está gerando, tela cheia. Então, a segunda semana do nosso PET de filosofia, agora desse terceiro bimestre. Aqui na segunda semana, nós temos a discussão do tema do conhecimento. É a área da filosofia que nós conhecemos como teoria do conhecimento. Então, é o campo da filosofia, é o campo da ciência que pensa a forma, a maneira como nós conhecemos as coisas, como nós conhecemos o mundo. E eu acho que esse é um elemento, um processo importante para nós. A palavra conhecimento, ela está radicada tanto no grego quanto no latim, que são duas línguas matrizes para o português, por exemplo, né? Não só o português, mas diversas outras línguas no mundo todo. E no caso, especificamente, do latim, o conhecimento a palavra conhecimento tem a sua origem no latim na palavra cognoscere, que significa o ato de conhecer. Já no grego, conhecimento tem o radical de gino, que daí originou a palavra gnose, e gnose também é conhecer, é ato de conhecimento. O conhecimento, como nós já vimos na origem da filosofia, o conhecimento ele está associado de uma forma ou de outra à palavra, de uma forma ou de outra ao domínio da linguagem, de uma forma ou de outra ao domínio dos signos. Vejamos, então, os diversos tipos de conhecimento ou a reflexão que nós temos acerca do conhecimento na história da filosofia. O primeiro tipo de conhecimento básico que nós temos em relação ao mundo, da nossa experiência, é o conhecimento que nós chamamos do senso comum, é o conhecimento da experiência, ou seja, eu não ponho minha mão ao fogo porque eu sei que eu vou queimá-la, eu não deixo minha mão muito tempo na geladeira porque eu sei que ela vai ficar bem gelada, vai ficar essa sensação maior do frio. Quando eu levanto pela manhã, eu vejo o sol a leste. Quando à tarde eu volto para casa, eu vejo ele a oeste. São experiências as quais a gente tem dessa relação com o dia a dia da nossa experiência de vida. Então, isso é um conhecimento prático, né? Então, o conhecimento que a gente tem, por exemplo, de fazer as nossas refeições, a medida do sal, a medida do açúcar, enfim, tudo isso é um senso prático que nós temos das coisas. Um outro tipo de conhecimento também aqui apontado no nosso material é o conhecimento teológico, é o conhecimento que nós fazemos dessa experiência religiosa, que nós temos dessa experiência da transcendência, daquilo que está acima de nós, da existência de Deus, da existência do ser sobrenatural ou de seres sobrenaturais. Desde que a humanidade se entende como humanidade, esse desejo, essa transcendência em relação àquilo que é superior, nos é comum, nos faz, é parte do nosso dia a dia. Então, o conhecimento
aqui teológico também é um tipo de conhecimento importante na formação do homem. O conhecimento filosófico, e aí é importante destacar o conhecimento filosófico, ele está muito pautado na construção da racionalidade. O conhecimento filosófico é o conhecimento que gera, é a mãe da ciência de uma maneira geral. Qual que é a diferença? Eu trabalho muito isso na sala de aula. Qual é a diferença do conhecimento filosófico para o conhecimento científico? O conhecimento filosófico, ambos, tanto conhecimento filosófico quanto conhecimento científico, são pautados em investigação rigorosa, em métodos, em demonstrações. Mas a filosofia, ela não tem um objeto determinado, ao passo que a ciência, ou seja, em comparação com a ciência sempre vai ter um determinado tipo de objeto, um tipo de investigação. Então, a gente fala, por exemplo, que a ciência, a definição da física, por exemplo, a física é a ciência da natureza, a biologia é a ciência da vida, dos seres vivos, a matemática é, assim por dizer, a ciência dos números, e assim sucessivamente. Cada campo da ciência, cada campo que nós vemos na escola, são campos vinculados a algum domínio da ciência. Então, a medicina é a ciência da vida, por assim dizer, e assim sucessivamente. Tem um campo definido. Tem um debate que é muito importante na história da filosofia, que é o debate que ele é feito a partir de uma oposição entre o nosso conhecimento, resultado aqui das nossas sensações, dos nossos 5 sentidos, e o conhecimento que é proveniente única e exclusivamente da nossa razão. Então, o conhecimento que tem origem nas nossas sensações, nos 5 sentidos, no sentimento do quente, do frio, na sensação do quente, do frio, na sensação do calor, na sensação de frio, na sensação do doce, o mel é doce, isso é amargo, isso está salgado. Isso a gente chama de conhecimento sensível. Então, quando eu digo que 2 mais 2 é 4, é o conhecimento inteligível. Isso é muito interessante da matemática. Porque pensem só com vocês, não existe nada no mundo que se chame que é o 2, ou 4, ou 5, ou 6. Podem existir 2 relógios, 3 celulares, 4 copos, e assim sucessivamente. Mas não há nada no mundo que especificamente seja a essência de qualquer número, do 2, do 3, do 4, do 5, do 6. Esse é o conhecimento tipicamente inteligível. O conhecimento inteligível, essa reflexão que nós fazemos sobre o conhecimento, deu origem a um campo importante da filosofia, que é chamada epistemologia. O que é isso, Brandão? Episteme, 2 palavras, formado por 2 palavras gregas, episteme, que quer dizer conhecer, né? E logos, que é um discurso. Então, episteme, teoria, logos, conhecer, teoria do conhecimento. A gente pode traduzir epistemologia como teoria do conhecimento. Então, é o estudo que é feito na filosofia, na ciência e em diversos campos do saber, essa reflexão da forma como nós conhecemos o mundo, da forma como nós conhecemos as coisas do mundo. Então, é um campo muito relevante na história da filosofia. E ao longo da antiguidade, desde Platão, essa questão da oposição entre o sensível e o inteligível vem, na verdade, antecede Platão. É um debate que começa com os filósofos pré-socráticos, especificamente Heráclito e Parmênides, e Platão depois vai aprofundar essa reflexão, né, apontando para uma superioridade do conhecimento, vamos dizer assim, das ideias, da intelectualidade. E Aristóteles depois ele ajusta as coisas e de tal forma que transforma
essa oposição entre sensível e inteligível num processo sistemático. Aristóteles, como eu falo, sempre em sala de aula, ele é um gênio porque ele discute sobre Deus a botânica, ele vai da biologia à reflexão teológica, passando pela filosofia, pela física. É uma das grandes mentes da história da humanidade. Esse processo dessa oposição entre o conhecimento prático e o conhecimento inteligível, ele vai se afunilar de tal forma que vai se condensar ou também vai ser sistematizado de uma outra forma com a discussão feita no nascimento da ciência moderna, tal como nós conhecemos lá com Galileu Galilei, com Kepler, com Newton, com a ciência moderna, por assim dizer. Então, eles vão ter um papel muito grande nesse processo. Aqui na modernidade também, nós temos dois grupos de filósofos, dois grupos de pensadores que vão se degladiar, vão disputar no campo das ideias em relação à origem, sobre a origem do conhecimento, ou do conhecimento, qual é a segurança para o conhecimento, qual é a origem verdadeira, não se diria nem a origem verdadeira, mas de onde provém o conhecimento verdadeiro. Um desses grupos é liderado por Descartes, que é o pai da filosofia moderna de uma forma geral. Descartes dá origem ao que nós chamamos dos pensadores, dos filósofos racionalistas, que são aqueles que apontam uma preponderância, uma importância maior da razão no processo de conhecimento, ou seja, o conhecimento verdadeiro, ele tem como base a razão humana. E também, mais à frente, é possível que nós vejamos a filosofia, ou, a grosso modo, o pensamento dos pensadores empiristas, como é o caso de Hobbes, Berkeley, Locke, Hume, né? Esses quatro são os grandes, além de Francis Bacon, são os 5 grandes representantes aqui do empirismo, e o empirismo ele tem uma característica muito interessante, que ele é muito vinculado às escolas da Grã-Bretanha, ele é muito vinculado à filosofia inglesa. Já o racionalismo ele está muito vinculado à filosofia francesa, à filosofia continental, aos franceses, aos alemães, ao que seria hoje a Alemanha, aos italianos, mas a França tem um papel destacado, principalmente com Descartes, depois com Malebranche, o próprio Blaise Pascal também, de alguma forma, podemos vinculá-lo aqui. Mas a ideia do racionalismo é de que o conhecimento verdadeiro é o conhecimento que tem origem na razão. A razão humana, ou seja, o sujeito, aquele que pensa, aquele que investiga, e ao investigar, ele é capaz de superar os momentos de engano, os momentos de incerteza que ele já presenciou. Quando eu estou distante, eu vejo alguém com uma roupa preta, mas na verdade é um azul escuro. Às vezes, quando eu perco a sensibilidade ao doce, eu não sinto direito o sabor de um chocolate, de um mel. Então, todos esses momentos em que nós já fomos enganados pelos sentidos, levou a Descartes a pensar e a apontar a construção de apontar para uma possibilidade de um outro ponto de ancoragem do conhecimento na modernidade. E esse ponto é o sujeito, e esse ponto é a racionalidade humana. Então, além de Descartes, um outro filósofo importante aqui no campo dos racionalistas é Baruch Spinoza. Ele é um filósofo de origem holandesa e a família é de tradição judaica. Ele falava português perfeitamente, porque a família viveu em Portugal e depois se radicou por um tempo, depois na Holanda, eles tinham relações com Portugal, mas Spinoza é um pensador diferente no campo do racionalismo, porque Spinoza entende que tudo o que existe no mundo está no interior da divindade, está no interior de Deus. Então, Deus é a natureza, a natura naturans, que ele vai dizer,
E enquanto natureza, Deus, todas as coisas existem de uma forma ou de outra no interior de Deus, no interior da divindade. Há uma identificação entre o universo e o próprio Deus. E a forma como as coisas existem, o homem, a natureza, são expressões dessa existência plena e perfeita do universo, que se confunde com o próprio Deus, ou é o próprio Deus. A grosso modo é isso. Passamos então para a realização das atividades aqui da página 169. Vejamos só. Leia o trecho a seguir. É quase impossível que os nossos juízos sejam tão puros e tão sólidos como teriam sido se tivéssemos tido inteiro uso de nossa razão desde a hora de nosso nascimento, e se tivéssemos sido conduzidos sempre por ela. René Descartes, Discurso do Método, que é um livro onde Descartes sintetiza os principais pontos da sua filosofia e também expressa o novo método da ciência, né? A razão cartesiana inaugurou na modernidade uma forma de se pensar a partir de uma linguagem racionalizada, inspirada em modelos matemáticos. Esse modelo racional pretendia servir como guia para o conhecimento da realidade. Sobre o método cartesiano, é possível afirmar que a pergunta ela é sobre a metodologia de Descartes, esse método inspirado nos geômetras, na matemática, como ele próprio aponta. Tem sua fórmula mais bem acabada na obra Crítica da Razão Pura. A Crítica da Razão Pura é uma obra de Kant, ou seja, Kant, eu esqueci de mencionar, mas Kant é o pensador que, ao final desse processo da modernidade, aí já no iluminismo, ele vai culminar e ele vai resolver essas grandes diferenças entre racionalistas e empiristas ao escrever a Crítica da Razão Pura, mas aqui não é o caso. Então, a letra A está errada. Consiste em colocar o mundo, a realidade, entre parênteses, operando assim uma redução fenomenológica? Não, a redução fenomenológica é um processo que vai aparecer na filosofia do século XX, com Edmund Husserl, né, a chamada é um campo novo de investigação da filosofia, da psicanálise, da psicologia, também está errada. Foi duramente combativo pelos filósofos contemporâneos a Descartes, não tendo assim exercido influência nenhuma na geração posterior. É falso. Descartes é o pai da modernidade, da filosofia moderna. Consistia em duvidar de tudo e, a partir da dúvida, reconduzir o pensamento à possibilidade da realidade, processo que se sintetiza na frase cogito ergo sum, ou penso logo existo, é verdadeiro. Então, a alternativa verdadeira é a letra D. Qual a crítica feita por Leibniz a respeito do problema do livre-arbítrio da filosofia de Spinoza? Tinha um trecho aqui que era sobre o Leibniz e me passou despercebido. Vejamos onde está o Leibniz aqui. Está no finalzinho aqui da página 169. Vamos pegar ele rapidinho aqui. Outro marcante filósofo racionalista, menos radical que Spinoza, foi Gottfried Leibniz, que é um filósofo alemão. Aí viveu entre os séculos 17 e 18, início do 18, que traz uma abordagem original sobre a questão do livre-arbítrio. Só lembrando que o livre-arbítrio é essa ideia que está presente sobre a liberdade, que vem desde o início da era cristã, uma reflexão que filósofos como Santo Agostinho, Santo Anselmo e São Tomás de Aquino, especificamente, esses três grandes nomes da filosofia cristã, fizeram durante o final da Antiguidade, também durante a Idade Média. Então, a ideia do livre-arbítrio, essa ideia de que a liberdade é algo dado por Deus e o homem, pelo livre-arbítrio, precisa sempre escolher o bem. Vejamos só que aqui, a grosso modo, é isso que é o livre-arbítrio. Vejamos só a posição de Leibniz. Se Deus é a única substância, ou seja, aquilo que gera algo no mundo sem ser gerado, e a natureza, o homem e tudo que existe são manifestações da substância divina, então precisamos perguntar: o indivíduo é mesmo livre para agir? Existe de fato o livre-arbítrio?
É uma questão importante que Leibniz coloca, sobretudo quando se pensa na filosofia de Spinoza, como eu disse rapidamente. Spinoza identifica o universo como o próprio Deus, ou seja, o universo é a expressão do próprio Deus, e estando o homem, a natureza, todas as coisas no interior do universo, como é que é possível você falar em livre-arbítrio, ou seja, nessa possibilidade de escolher o bem de uma forma racional, se nós seríamos expressão do próprio Deus, né? Entendo por razão não a faculdade de raciocinar, que pode ser bem ou mal utilizada, mas o encadeamento das verdades, que só pode produzir verdades. Uma verdade não pode ser contrária à outra. Aí a questão nos pede qual a crítica feita por Leibniz a respeito do problema do livre-arbítrio da filosofia de Spinoza. A crítica que Leibniz faz, como eu estava já enunciando acima, é que se essa identificação entre o homem e o próprio universo, ou seja, da natureza do homem, das coisas com o próprio universo, não há liberdade, não há livre-arbítrio, porque o que nós façamos, já que nós somos parte do próprio Deus, seria reflexo do próprio Deus. Então, não haveria, nesse aspecto, livre-arbítrio aqui na visão do Leibniz. Questão 3. Baruch Spinoza nasceu em Amsterdã em 1632, filho de imigrantes judeus de origem hispano-portuguesa. Como eu disse a vocês, ele falava bem português, né? Por ser considerado um nível pensador e crítico do pensamento religioso de sua época, no dia 27 de julho de 1656, os anciãos judaicos de Amsterdã proferiram uma condenação a ele. Spinoza escreveu sua principal obra, Ética, demonstrada segundo o método geométrico, publicada após sua morte. Esta aqui revela sua concepção de sistema filosófico, bem como seu método geométrico para a demonstração das verdades que buscava. Eu tenho aqui a Ética. Será que é possível pegar aqui para vocês dar? Deixa eu rapidamente fechar a câmera para eu buscar o livro, né? Vocês não precisam me ver levantando, mas quero aqui mostrar. É uma obra muito bonita, uma tradução muito bacana, feita em português. Aqui. Então, Ética demonstrada de maneira dos geômetros. Ela tem 4 partes, né? Foi traduzido pelo grupo spinoziano lá da USP, que é um grupo, na verdade, 5 partes, liderado pela professora Marilena Chauí. E é uma obra bilíngue. Está em português e em latim. Eu queria, em algum momento, poder ler alguma coisa dessa obra para vocês, uma obra bastante relevante. Mas vejamos só, considerando as ideias de Spinoza, leia as afirmativas abaixo. O Deus não é um Deus pessoal, religioso, mas um princípio metafísico. É verdadeiro essa afirmação. Spinoza era considerado um panteísta, também é verdadeira afirmação 2. O que é panteísta? Identifica Deus com o universo, ou seja, com as coisas que existem. Deus não está fora nem dentro do universo, ele é o próprio universo. Também é verdadeira afirmação 3. O livre-arbítrio existe, uma vez que Deus se identifica com a natureza universal. Sendo assim, tudo o que há é necessário. A partir dessas afirmativas, assinale a alternativa que contém as afirmativas corretas. Eu apontei aqui que me pareceu que a 1, 2 e 3 estavam corretas. Na verdade, a 1 está errada. Deus não é um princípio metafísico, não. Deus é a identificação está identificado com o próprio mundo. Assim sendo, eu considero aqui verdadeira as alternativas 2 e 3. Mas isso aqui está um pouco estranha. Spinoza é considerado um panteísta, isso é verdade. Deus não está fora nem dentro do universo, ele é o próprio universo. 2 e 3 são verdadeiras. E aqui nós não temos essa alternativa. Tá um pouco estranho aqui a resposta do PET, seguramente, né, pelo conhecimento que eu tenho aqui de Spinoza, seguramente a alternativa 2
e a alternativa 3 são alternativas verdadeiras. E aqui não nos permite identificar, marcar igualmente 2 e 3, mas considerando aqui a 2 e a 3. Então, a questão 3 aqui, infelizmente, tem um erro importante e sério aqui que a gente precisa reportar lá para o Estado. É isso então, meus nobres. Eu gostei muito dessa aula de hoje. Espero que vocês gostem também. Peço desculpas por esse equívoco aqui na questão 3, né? Infelizmente, às vezes as coisas são feitas e não são revisadas e a gente fica suscetível a esse tipo de coisa. É isso então, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.